falar o seu coração, amém? Ore por ele nessa hora. Sim, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai, através da vida do Teu Filho. Fala mais uma vez, Senhor, a esta igreja, aos nossos corações, às nossas famílias aqui, ó Deus amado, para que nós possamos caminhar, possamos crescer, amadurecer na Tua palavra, nesta caminhada de fé que o Senhor propôs a cada um de nós aqui, Pai. Assim nós oramos, Senhor, por ele e por nós, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, querido. Graça e paz, queridos, boa noite. Em especial Emerson e Renata, que eu estou matando a saudade, né? Vendo aí. Graças a Deus. Trago o abraço também do pastor Jonas Neves, nosso pastor sênior, amigão do pastor. Lá é o nosso PJ, né? Nós também temos PJ lá. Não é só vocês que tem, né? E um abraço do pastor Jonas, a casa do pastor Josimar e a todos os pastores e a todos vocês, viu, queridos? Amém? Bom, eu quero compartilhar com vocês e vou me esforçar para ser um canal de bênção, para que o vinho novo do Senhor, né, seja derramado através dessa palavra que foi ministrada pela manhã também. Confesso ao Senhor e à igreja as minhas muitas limitações. Não é fácil, a gente é muito limitado, né, para tanta coisa linda de Deus. Eu espero ser capaz de entregar a você a beleza, a profundidade e o poder dessa palavra de Deus que transforma a nossa vida, nesse texto que vamos ler agora, que está em João 14, verso 6. Alguns diriam assim: pastor, eu não preciso nem abrir para saber a palavra que o senhor vai falar. Graças a Deus por isso. Mas se porventura você não lembra, então eu quero convidar a você a debruçar-se mais na palavra de Deus, não é? João 14, 6. Tem alguém aqui que já entregou sua vida a Jesus? Tem? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Você que fez um dia uma decisão por Jesus Cristo, seguir a Jesus. Então, obviamente, você deve, inevitavelmente, você deve ter ouvido, não é, essa palavra. Alguém deve ter dito esse versículo a você, que está em João 14, 6, e que diz: respondeu-lhe Jesus. O que é que Jesus respondeu? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo conhecido, muito conhecido, e confesso a vocês que durante muito tempo eu o entendi apenas na dimensão da salvação, na dimensão do resultado que é garantido por Jesus Cristo, amém? Há uma garantia aqui. Jesus está dando uma certeza àqueles que estavam lhe ouvindo, de que ele sim era o caminho, é o caminho, a verdade e a vida, e que todo aquele que cresce teria acesso, teria entrada às moradas celestiais, à casa do Pai, amém? Certeza absoluta, sim ou não? Quem tem certeza da sua salvação aqui, por favor? Mas tem mesmo? Alguém pode roubar isso de você? Será que você, de alguma forma, vai perdê-la no caminho? Oh, meu irmão, diga não! Diga jamais! Ah, querido, essa justificação bendita, essa aproximação e a religação que temos com Deus, nós não poderíamos obtê-la de modo algum pelas obras humanas, e nós sabemos bem disso, porque o apóstolo Paulo aos Efésios, ele garante lá no capítulo 2, que é pela graça que nós somos salvos, amém? Graças a Deus. Você pode dar graças a Deus por isso? Aleluia. Então essa obra realmente foi conquistada por Jesus, foi o preço na cruz, que foi pago na cruz pela minha vida e a sua vida, amém?
Pela cruz Ele nos chamou. Pela cruz Ele nos chamou. Agora Ele nos chamou de um jeito tão gentil, né? Como foi cantado aqui. Diga gentilmente. Diga gentilmente. Quero falar sobre isso. Eu quero falar de um estilo de vida cristão que está revelado aqui nessa palavra e que eu levei muito tempo, confesso a vocês, para entender que não se falava apenas do resultado. Porque muitas vezes nós abraçamos a fé, entendemos a salvação e queremos o resultado, e está garantido, né? E aí então, de posse da salvação, já garantida por Jesus, vamos viver essa vida até morrer e ir para o céu. É assim que é? Não, não é assim, bem assim não. Nós temos que viver a vida assim, mas há um jeito de viver a vida. Há um estilo de viver a vida. E este versículo fala disto também. Quando Jesus está se referindo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não está falando de uma forma poética, Ele não está ali, Ele não escolheu uma forma bonita, poética de falar a respeito da fé e da salvação. Naquela época a Bíblia que se usava, ou as Escrituras, era o Antigo Testamento. Sim ou não? Sim, era o Antigo Testamento. E todo bom judeu sabia muito bem o que significava o tabernáculo. O tabernáculo que foi dado a Moisés e ao seu povo no deserto, não é verdade? Eles sabiam muito bem dessas coisas. E Jesus então, Ele alarga a revelação a respeito de si mesmo para os seus discípulos. E Ele diz, lembra do tabernáculo? Vocês lembram do povo no deserto? Vocês lembram como foi sair do Egito em rumo a Canaã? Vocês lembram como foi a trajetória? E quando Deus ali deu ao seu povo, através de Moisés, a revelação do tabernáculo, pois bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta pela qual as pessoas entram e encontram a pia, ali o altar do sacrifício e a pia da purificação. Mas se essas pessoas ali entrarem e ali entregarem, confessarem os seus pecados, ali então entregar o seu cordeiro, eu sou o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Ali então entregando, confessando, depositando ali a sua confissão e o seu arrependimento, ali então havia uma porta que transportava ali do primeiro ato, da primeira parte para a segunda parte, e aquela porta era chamada de verdade. A primeira era caminho, que era para entrar então e apresentar ali os sacrifícios de arrependimento, a confissão, o cordeiro pelo pecado, para que o sangue fosse derramado. Mas logo depois então havia um lugar que só os sacerdotes entravam. E aquele lugar tinha uma porta chamada verdade. E naquele espaço estava o candelabro de ouro, a menorá. Ali naquele espaço estava a mesa com os pães da proposição. E nós também assim vemos Jesus ali, não é verdade? Passando ali então, e depois dali havia um véu que então destacava o lugar santíssimo. E aquele lugar era chamado de vida. Aquele acesso ali, aquela passagem era chamado de vida. Portanto, diga, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Essa palavra nos diz que não é só o resultado final. Se você já estudou um pouco essa questão, você vai se lembrar que nós fomos justificados por Ele, nós somos santificados por Ele e seremos glorificados por Ele, aleluia. E aqui você vê os 3 processos, não é verdade? Da salvação completa, justificação, santificação e também glorificação. Olha que coisa linda aqui daqui. É lindo de ver isso aqui. O caminho fala de escolhas. Escolhas. Ah, eu vou para São Paulo. Qual caminho você vai fazer? Ah, eu vou ali na casa do meu parente. Por qual das ruas e avenidas você vai? Ah, pastor, hoje a gente usa Waze, Google Maps. Pois bem, a gente, nas questões divinas, a gente usa esse GPS aqui, ó. Esse é o nosso GPS, meu querido. Esse é o nosso guia.
o Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos guie em toda a verdade. Amém, queridos? Muito bem. Caminho fala de escolhas. E um dia a maioria de nós fizemos a nossa escolha. E graças a Deus, fomos convencidos por Deus de que estávamos andando como ovelhas errantes, desgarradas, sem pastor. E Ele veio e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Foi bom, não foi? Tem sido bom, não tem? Aleluia por isso, glória a Deus. Mas aí não para, né? Nesse convite. E aí, uma vez tendo feito a escolha de entrar no caminho, temos que andar no caminho. E aí andamos no caminho pela verdade. Diga verdade. Verdade fala de princípios, verdade fala de valores, a verdade fala das leis de Deus. Tendo sido convencidos e abraçados, decidido entrar no caminho, começando a caminhada no caminho, então devemos fazê-la da melhor forma possível, fazendo-a na verdade. E então, uma vez caminhando o caminho na verdade, com certeza absoluta, garantida por aquele que é fiel e não mente, garantida por Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, nós teremos vida e vida em abundância. Pastor, mas não é bem assim que está acontecendo. Pastor, não é bem assim que está acontecendo na minha vida. Pastor, eu estou vendo muita gente que não está vivendo isso. Eu não quero julgar, pastor, não estou julgando, mas eu estou vendo que a vida parece que muitos não estão conseguindo viver essa vida abundante. Eu disse de manhã, citando João 10, verso 10, não é? E aí eu perguntei assim, qual parte de João 10:10 você está vivendo? Se é a parte A ou a parte B? Porque lá na parte A diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então existe um jeito de viver essa vida à moda de Deus. Como é que você está vivendo a sua vida? Como é que você está fazendo a caminhada no caminho? Que tipo de resultado você está tendo agora? Qual a qualidade de vida que você tem fazendo o caminho que lhe foi proposto? É disso que eu gostaria aqui de falar. Sabe por que eu quero falar para você? Porque eu, durante muito tempo, desde o momento em que eu entrei pelo caminho, aleluia, bendito dia aquele, porque eu estava muito desgarrado, irmãos, eu estava muito, muito perdido. Estava perdido em mim mesmo, nas minhas falsas convicções, nas minhas muitas mentiras, fortalezas mentais, sofismas mil que eu abraçava, porque eu sempre fui muito espiritualista, né? Na minha vida toda, mas de fato, quando falava Jesus, eu falava, é coisa de crente, estou vazando, estou saindo fora. Incrível! E eu, a partir do momento em que conheci a Cristo, entrei pelo caminho, e comecei a conhecê-lo, muito bem, logo um pouco depois, um bom tempo depois, fui então chamado para servir na igreja, e depois chamado ao ministério, muito bem. O Emerson e Renata conhecem bem o projeto Casa da Família em São Paulo, e nós começamos aquele projeto, com 5 anos eu estava trabalhando 13 horas por dia, a gente chegava 9 horas da manhã, saía 10, 10 e meia da noite, e não era sozinho, a gente tinha uma equipe trabalhando com a gente também. Saía de São Bernardo, gastava 1h30, 2 horas de trânsito, depois gastava 1 hora para voltar, o trajeto era muito cheio, muito trânsito, então média de 2h30, 3 horas por dia gasto no trânsito e 13 horas de trabalho. E olha, irmãos, eu tinha uma convicção no coração, e tenho até hoje, não é verdade? Que se dependesse de mim, do que dependesse de mim, Deus poderia contar comigo, de que nenhum casal se divorciaria, de que nenhum pai e filho se separaria, de que nenhuma família seria arrebatada, seria destruída, seria roubada por Satanás. Eu tinha isso muito forte e ainda tenho no meu coração. Eu assino meus e-mails assim, em Cristo pelas famílias, custe o que custar. Essa é a assinatura no meu e-mail. Mas, irmãos, eu percebi uma coisa depois, de que alguma coisa estava errada, porque eu estava fazendo a coisa certa, com a motivação certa, mas
Eu não estava indo bem. Minha saúde estava indo mal. E depois, pasme, a minha alegria começou a ser roubada. Aquilo que eu mais amava fazer, eu comecei a estar cansado, estafado. Eu já não queria muito mais estar com pessoas, eu ficava com as pessoas, já queria logo sair. Alguém conhece? Isso é sintoma de alguma coisa que você já ouviu falar, né? Tá certo? É sintoma do quê? Do quê? Começa com um D. Isso! Causada por um estresse. Ou seja, eu exagerei na dose. Eu estava fazendo a coisa certa, com a motivação certa, mas do jeito errado. Eu estava fazendo o caminho era certo. Eu estava servindo aquele que realmente merece ser servido, ele é digno disso, mas estava fazendo do jeito errado, da pior maneira. Eu estava me destruindo. Estava começando a destruir aqueles que trabalhavam comigo também. Era um ritmo maluco, insustentável. E eu quero mostrar para você numa palavra que faz apoio a essa nossa tese aqui, a proposta da nossa conversa. Sabe por que Deus está me trazendo para falar isso? Porque Ele não quer que você morra. E Ele não quer que você mate ninguém na caminhada da fé. Vocês estão entendendo, queridos? Queridos pais, estão entendendo? Você casal está entendendo? Você filho está entendendo? Nós pastores e líderes estamos entendendo? 2 Samuel capítulo 6, por favor. Nós vamos ver o quanto essa palavra está ligada ao que Jesus disse. João 14,6 fala de rumo. João 14,6 fala de ritmo. E João 14,6 fala de resultado. São 3 R's ali. Rumo, ritmo e resultado. Tá certo, gente? E nós vamos aprender com o nosso irmão Davi e com alguns outros irmãos do Antigo Testamento, como é que a gente pode, de repente, corre o risco de fazer a coisa certa do jeito errado e ter péssimos resultados. Por favor, vá comigo então lá, 2 Samuel, capítulo 6, e eu vou ter que ler alguns versículos a mais, me perdoe aí se eu vou ser longo agora, mas para dar o contexto, senão você não pega, não entende, né? Vamos começar a ler, acompanhe comigo, eu leio, você acompanha. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Amém, queridos? Sendo bem objetivo aqui, vamos direto ao assunto. Eu quero mostrar para você então aqui coisas que estão bem destacadas. Qual é a primeira família? Você tem aqui uma família citada, tem ou não tem? Tem mais de uma, mas qual é a primeira que foi falada aqui? A primeira casa, a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. Essas 2 casas estão aqui citadas. Veja bem, lembrando um pouco aqui do contexto que está envolvido. Aqui a Arca da Aliança, que representava
era o símbolo máximo da adoração em Israel. Representava a presença de Deus no meio do povo, também chamada de Arca do Testemunho. Diga, testemunho. Pois é, a Arca do Testemunho havia sido roubada muito tempo atrás, acho que juntando o tempo que ficou fora com o tempo da casa de Abinadab, dá 70 anos. Mas ela havia sido roubada, e aí roubada pelos filisteus, o povo inimigo de Deus. Eles haviam roubado aquilo que era mais de precioso para o povo de Deus. E é isso que a gente estava falando em João 10:10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Está certo? E o ladrão lá roubou mesmo, roubou a arca e apagou a chama da adoração, apagou o estímulo e a motivação da adoração em Israel. Eles adoravam, foram ensinados desde o Antigo Testamento ali, desde Moisés, eles foram ensinados a rodear a arca, gente. Eu falei aqui do tabernáculo, não falei? E você deve se lembrar que Israel acampava ao redor do tabernáculo. E a glória de Deus, o Shekinah, era que iluminava o lugar santíssimo. Ali onde estava a arca, aonde só o sumo sacerdote entrava. E a luz do Senhor é que iluminava aquele lugar. Portanto, imagine a importância que isso tem. Os filisteus roubam, Israel murcha. E num determinado momento, Deus então infringe juízo sobre os filisteus. E eles entendem rapidamente que eles não tinham como manejar aquilo. Se arrependeram rapidamente. Olha, diga, os filisteus se arrependeram. Porque eles ofereceram sacrifícios a Deus. Eles, da maneira deles, eles colocaram lá, porque Deus estava ferindo eles com muitos tumores, e eles ofereceram tumores de ouro, né? Foram tirando molde assim, e dizendo, olha, está aqui, por favor, tem misericórdia de nós nos arrependemos, nós não queremos mais mexer com o Senhor, não. Então botaram a arca com essa oferta num carro de boi, e despediram os bois para Israel, na direção de Israel, e os bois foram reto, não erraram o caminho. Diga, nem os bois erraram o caminho. Isso me chama atenção também, né, nessa história, tá certo? Meus queridos, chegando então em Israel, a arca, ela foi guardada na casa de Abinadab. A arca só podia ficar em casa de levitas. Diga, a casa de Abinadab não era qualquer casa, porque não podia, a lei mandava que só levitas cuidassem da arca. Amém? Muito bem, então ali a arca fica 20 anos, diz a palavra. Diga, 20 anos. Diga, a glória de Israel. Diga, a arca do testemunho permaneceu na casa de Abinadab. 20 anos a arca, o maior símbolo de adoração, a presença do Deus vivo, ficou na casa de Abinadab. E aí então, sabe o que acontece? Davi, num determinado momento, ele, rei de Israel, diz, escuta, nós precisamos restaurar aqui todo o vigor da adoração, nós precisamos de um avivamento em Israel, nós precisamos de avivar isso aqui. Cadê a arca da aliança? Eu quero construir aqui uma tenda, eu quero fazer algo para essa arca estar ali, então restaurarmos a glória dos dias passados. Cadê a arca? Cadê a arca? Cadê a arca, Ronaldo? Josimar, cadê a arca? E aí então Davi manda procurar a arca, gente. E ficaram procurando a arca, até que alguém diz, a arca está lá na casa de Abinadab. Faz sentido para você isso? Faz sentido. O maior símbolo, a própria presença, simbolizando a presença de Deus no meio de Israel, ficar na casa de uma família de levitas, e ninguém saber que estava lá? Faz sentido para você a arca do testemunho? Davi tem que mandar a sua equipe de inteligência, os seus agentes de inteligência, procurar onde estava a arca da aliança, a arca do testemunho. Bom, achando a arca, eles começam então uma jornada para levar a arca para Jerusalém. E aí então, meus irmãos, é que eu quero mostrar para você que não basta só termos o rumo garantido, não basta nós termos um destino certo,
nós também precisamos ajustar o ritmo, a maneira. Nós precisamos ajustar o jeito de fazer as coisas à maneira de Deus. Eles pegaram a arca, e a primeira coisa que eles fizeram, dada a alegria, a motivação correta, dado que Davi estava muito animado, ei, vamos restaurar, nós vamos fazer uma obra grandiosa para o Senhor, o nome do Senhor será exaltado, querido, esse ministério é para Deus, eu vou gastar minha vida nisso, eu vou fazer o que eu puder, vamos lá, mas estou com pressa, que ansiedade de fazer isso, que vontade disso que aconteça agora mesmo. Vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma casa, enfim, eu quero fazer algo na minha vida, mas tem que ser agora, está entendendo? Tem que ser já. Rapaz, me arrepia, porque eu já ouvi tantas vezes, eu acho que eu já falei algumas também, já pedi misericórdia para Deus, porque Deus é um Deus de já, Deus é um Deus de já. Oh, meu filho, Deus não é Deus de já, Deus não é Deus de ontem, Deus não é Deus de amanhã, Deus é eterno, Ele não está sujeito ao tempo, Ele governa todas as coisas e tudo para Ele é como se fosse agora, para Ele. Deus não tem ansiedade no coração, meu irmão. Deus não é ansioso, não sofre de ansiedade, não. Quem sofre somos nós é que damos lugar à ansiedade. Mateus capítulo 6, versos 25, se eu não me engano, Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Fala para o seu irmão isso, por favor. Diga: oi crente, tudo bem? Não ande ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Por causa da ansiedade no coração de Davi, o povo entrou junto com ele. Botaram num carro de boi. Diga: carro de boi é método de filisteu. Consegue falar isso? Diga: carro de boi é método de filisteu. Representando aqui métodos profanos, maneira profana, maneira mundana de agir e fazer as coisas, mesmo que estejamos fazendo para Deus. Há muita gente fazendo para Deus sem Deus. Há muita gente fazendo muita coisa para o Senhor sem o Senhor. Eu estava fazendo muita coisa para Deus, mas eu não estava perguntando para o Senhor o que eu tinha que perguntar. Senhor, eu vou doar, eu dou a minha vida, o Senhor deu a sua por mim, eu quero dar a minha vida pelos meus irmãos. Amém? João 3,16, 1 João 3,16, amém? Você conhece 1 João 3,16 ou só conhece o João 3,16? Ou não conhece nenhum dos dois? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 João 3,16, nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Dá uma olhadinha ao lado de novo, olha no rosto do seu irmão, olha para trás, olha para frente. Por favor, filho, você vai morar com ele no céu. Se você crê que a sua salvação está garantida. Sabe, gente, às vezes algumas pessoas podem perguntar: por que o pastor sempre faz essas coisas? É para Deus, de alguma forma, poder trabalhar na sua vida e fazer você parar e começar a perceber detalhes que você não percebe. Você já viu, marido, como é que está o rosto da sua esposa hoje? Você já percebeu se ela está bem ou está mal? Esposa, você já olhou direitinho nos olhos do seu marido hoje? Será que deu para tirar uma leitura do como está o coração dele? Pais, vocês conversaram hoje com seus filhos e perguntaram como é que está o coração deles? Tem pai, os filhos vieram de manhã, tem atividade com as crianças de manhã? Tem, não tem? E normalmente tem na igreja. Será que os pais estão parando um tempo e olhando, sentando com os filhos e dizendo: filhão, conta para mim o que é que você aprendeu hoje, o que é que Jesus te ensinou, o que é que você aprendeu na igreja hoje, conta para mim, estou aqui à disposição para te escutar, fala para mim o que Jesus tem falado com você. Será que isso realmente anda acontecendo na vida da gente? Será que a gente realmente está
levando e caminhando a vida da gente no ritmo de Deus, ou a gente está se matando aos poucos. Ou a gente imprimiu um jeito de viver à nossa maneira. E os resultados estão começando a aparecer. Estafa, cansaço, depressão, irritabilidade, impaciência, intolerância. Às vezes a gente não sabe por que briga tanto. Talvez essa seja uma explicação. Nossa alma está agitada demais. Você quer ver uma coisa? Davi fez uma pergunta aqui. Depois de apanhar, depois de ver o Uzá morrer, eu fico pensando como é que deve ter realmente ficado o coração de Davi, rapaz. Né, Josimar? A gente é líder e a gente fala assim, ai meu Deus, será que eu estou fazendo isso com alguém, meu Deus? Será que eu estou apressando demais, eu estou empurrando demais? Será que eu estou forçando demais? E as pessoas acabam morrendo, estafadas, cansadas. Eu estou falando de mim, amém? Amém? Eu estou reconhecendo as muitas coisas que, não é muita coisa, mas este ponto principalmente, o ritmo que eu imprimi na minha vida estava não só adoecendo a mim, mas estava adoecendo a minha família, e estava adoecendo também a minha equipe. É para tossir mesmo, cara. É mesmo. Davi fez uma pergunta para Deus: como virá a mim a arca do Senhor? Pergunta que ele tinha que ter feito antes de começar a caminhada. Como é que eu construo essa família? Como é que eu administro meus bens e riquezas, o dinheiro? Como é que eu administro a minha carreira? Como é que eu educo os meus filhos? Como é que eu levo esse casamento adiante? Como é que eu resolvo as crises que eu estou vivendo agora? Como, Senhor, como eu faço, meu Deus? Mas a gente apanha primeiro para depois perguntar. E alguns apanham e não perguntam. Olha a resposta. Hoje de manhã Deus nos deu uma resposta tão linda em Salmo 103. E essa aqui eu ganhei de brinde, aqui mesmo, viu? Dos meus irmãos. E eu não rejeito nada que Deus me dá. De verdade. Salmo 103, olha que coisa linda aqui, ó. Vai no verso 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a tua estrutura e a minha. Deus conhece a sua estrutura espiritual, emocional e física. O nosso Criador sabe até onde a gente pode ir. O nosso Criador sabe muito bem que tipo de ritmo Ele imprimiu para que o homem andasse sem se destruir. E esse ritmo foi determinado desde o início das coisas, desde Gênesis, lembra? E Deus fez o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, forma o homem, cria o homem, forma a mulher, e no sétimo dia Deus descansou. Sabia que eu e você nascemos no descanso? Posso dizer isso, que praticamente ele termina a obra e descansa. Então o homem já entra no descanso de Deus. Primeiro dia de descanso. Vamos conversar, Adão. Vamos bater um papo, Eva. Deixa eu explicar para vocês aqui como é que é a coisa que funciona aqui. Como que funciona o Éden, que eu tenho de planos para vocês. O que eu desejo de vocês. E tem mais, ó. Na viração do dia eu vou passar todo dia para conversar, hein. Porque o meu negócio é o seguinte: eu amo gente. Eu amo gente. E você vale muito mais do que aquilo que você faz. O trabalho não é para mim, não, Adão. O trabalho é para você mesmo. Para mim, são vocês. Eu para vocês, vocês para mim. O trabalho é só porque vocês precisam. É para vocês mesmos. Diga gente. Diga vida. Diga, esse é o grande valor para Deus. E deveria ser para nós também. Deveria ser para nós também. Aqui está dizendo que Deus, sabendo disso, Ele então cria um ritmo para o homem.
Deus sabe a nossa estrutura. Não dá para trabalhar, fazer e cair, tombar estafado. Trabalha, férias. Aí férias você está morto. Você está morto, leva 30 dias, vou falar 30 porque foi 30 o seu, então agora eu falo. Leva 30 dias para ressuscitar. Equivalente a 3, né? 1 para 10. Né? Jesus ressuscitou ao terceiro dia, né? A gente fica lá estafado, não tem tempo não aguenta nem pensar em mais nada, não tem tempo para a família, não consegue nem se alegrar com as férias. Quando muito vai assim, meu Deus, ficou tanta coisa para trás. Tenho tanta coisa para fazer que eu não consegui fazer nesse tempo, vou fazer nas férias. E aí já era férias. Nós precisamos aprender a santificar o descanso. Nós precisamos aprender a santificar nossa caminhada. É isso que está sendo ensinado aqui. E diz mais aqui ainda. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. Salmo 90, né? Moisés fala sobre isso também. A vida é um sopro, passa rápido. E não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, para que os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Respondida a pergunta de Davi: como levaremos a arca do Senhor? Levaremos guardando a aliança, nos lembrando dos seus princípios e dos seus preceitos, e fazendo as coisas de Deus para Deus, do jeito de Deus. Abinadab representa essa casa que é de Deus, mas que estava desconectada de Deus, tinha se acostumado com a presença de Deus. Quem é que tem aqui uma esteira, daquelas de andar, de caminhar? Uma bicicleta de ergométrica, acho que se chama assim, né? Não sei. Esteira ergométrica. Quem tem, gente? Tem lá na sua casa e você pendura suas blusas nela. Confessa para ser curado. Ela é um objeto de adorno, um pendulicário. A minha eu já vendi. Pode falar, é óbvio, pastor, olha aí o seu biotipo. Óbvio que você vendeu a esteira. Correndo é que o senhor não está, né? Está precisando perder uns quilinhos, né, pastor? Ô, gente, a arca da aliança na casa de Abinadab não passava de uma esteira que não se usava e que as pessoas jogavam blusa, jogavam roupa, botavam a caixa em cima, porque virou uma coisa comum, sem utilidade. Era um baú ali decorativo. Pastor, como é que o senhor afirma isso? Onde que o senhor foi ver isso tudo? Eu vejo aqui, sabe por quê? Pelos métodos que Abinadab e a sua casa aplicaram na hora que eles foram chamados por Deus a fazer alguma coisa para Deus. Na hora que eles foram chamados para portar a arca e dar testemunho, eles não conheciam o Deus de Israel, nem seus preceitos, nem a sua lei, estavam desconectados e fizeram de qualquer jeito, fizeram do jeito deles, fizeram com pressa, e colocaram num carro de boi que era método profano, que era um jeito humano de fazer as coisas, e se deram muito mal. A maneira como a gente vive a vida revela quem é que nos governa. A maneira como você gasta seu dinheiro revela quem é teu Senhor. Mateus capítulo 6, de novo, Jesus fala isso. Não dá para servir a dois senhores. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E aí você faz do jeito, não é? Que revela aquilo que você serve e aquilo que você adora. Pastor, que palavra é essa, hein? Meus irmãos, se Deus assim quiser, eu vou rodar o Brasil inteiro só falando isso.
Porque a igreja precisa ser curada. Eu e você precisamos de cura. Reconheça isso. Nós precisamos ser tratados e curados desse vírus maldito do ativismo, desse ritmo de vida insano, insustentável, que as pessoas não conseguem ver Deus em nós. A gente não consegue, um ritmo que a gente não consegue perceber, admirar, contemplar, diga contemplar, a glória de Deus. Esse pessoal infringiu um método totalmente falido, uma caminhada frustrada. E tem mais, diz que aqui os bois tropeçaram num lugar chamado Eira de Nacon. Eu sempre procuro dar uma olhada, uma pesquisada, para ver se tem sempre alguma coisa boa, né? Para Deus, na Bíblia, nome não é qualquer coisa. A maioria dos nomes tem significado, tem propósito. Amém? Para Deus, a vida tem um propósito. E aqui, Eira de Nacon significa tropeço, significa empurrão. É como, pastor Josimar, você vai indo para São Paulo, tem seu caminho, já está no caminho, está no rumo, mas é óbvio que entre aqui e São Paulo tem alguns pedaços de estrada ruim, buracos, perigos, curvas perigosas, e você já sabe quais são os pontos críticos. Aqui o lugar já chamava lugar de tropeço, e eles passaram ali do jeito deles, correram o risco de tropeçar e tropeçaram. Você já fez alguma coisa na sua vida que você fala assim, Deus está te alertando, Deus está falando, olha, isso aí é perigoso, não entra nessa não, olha, cuidado, pense melhor, diminui teu ritmo, pensa mais, ore mais, consagre mais, ouça conselheiros, não se apresse, porque este lugar é lugar de tropeço, isso é uma proposta perigosa, vá com calma, veja se é o tempo de fazer, veja se são essas pessoas com as quais você deve se associar, veja se é dessa forma que você deve levar as coisas. Mas a ansiedade é tão grande que a gente quer fazer, e a gente quer ver, e a gente quer chegar lá, até para dar um testemunho, né? A gente quer contar um testemunho de vitória, de conquista. Mas um testemunho de algo conquistado fora dos métodos de Deus é testemunho, meu irmão. Não é testemunho, não. Eu já vi muita gente dar testemunho de coisa que, olha, assim era melhor ter ficado calado, né? Porque conta uma conquista através de métodos corrompidos. Conquistou, mas conquistou de uma forma ilícita. Conquistou, mas muita gente morreu no caminho e foi prejudicada. A verdadeira vitória do crente é quando ele ganha junto com o corpo. É quando ele vence, com ele vencem muitos. Vocês estão entendendo? Nós não fomos chamados nem para andar sozinho, nem para vencer sozinho. A maior alegria de Deus é que quando eu venço, vença a minha casa, vençam os meus filhos, meus netos, porque Deus não é Deus de um só. Deus é Deus de toda a humanidade, e Ele é Deus de gerações, irmãos. Amém, queridos? Continuando aqui, 2 Samuel 6 fala de uma outra casa. Qual é a casa que ele fala? Obed-edom. A casa de Obed-edom representa a casa daqueles que valorizam a presença de Deus, aqueles que não somente conhecem a Deus de ouvir falar, mas que valorizam todos os dias a presença de Deus em sua vida. Já que a arca de testemunho, você vê que a arca ficou 3 meses, é isso, gente? 3 meses, diga 3 meses. Diga só 3 meses.
3 meses ela ficou na casa de Obed-edom, e todo Israel ouviu que o Senhor abençoava a casa dele. Ficou 20 anos na casa de Abinadab, ninguém sabia nem que estava lá. 3 meses na casa de Obed-edom, e todo Israel ficou sabendo. Por que isso aconteceu? O que é que fez diferença? A maneira, a atitude de Obed-edom e de toda a sua casa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles levaram a sério, eles sabiam muito bem quem estava ali, o que é que representava aquela arca na vida deles. Eles então ali viveram, creio eu, realmente celebrando a vida com Deus e contando, porque não é possível, se eles estavam sendo abençoados e todo Israel estava sabendo, é porque eles saíram contando. Eles falavam para os vizinhos: rapaz, a arca do Senhor veio lá em casa, ai rapaz, a arca do Senhor foi colocada na nossa casa, que coisa maravilhosa, rapaz, o meu filho que estava frio, o meu coração dos meus filhos que estavam distantes do Senhor, agora eles estão avivados, eles estão agora voltando para o Senhor. O meu filho mais novo teve uma experiência com Deus tremenda. Você tem que ver o que está acontecendo. Olha o nosso casamento, o nosso casamento estava meio xoxo, mas agora a presença de Deus, a palavra de Deus, tem aquecido o nosso coração, e o nosso amor foi renovado. Olha, nós estávamos meio cabisbaixos, meio desanimados, agora tem um fogo que arde no nosso coração, aleluia. O Senhor está no nosso meio, e Ele tem abençoado a minha vida. Diga: a arca do testemunho. Quando Jesus está presente, a boca do crente tem que dizer, tem o que falar, tem o que contar, meu irmão. Ele é a arca de Deus no nosso meio. Jesus é a arca no meio dos homens. O que é que tinha dentro da arca, para a gente ir fechando então? Você lembra? São 3 coisinhas que tinham lá. Coisinhas não, né? Maneira de dizer, né? Primeira coisa, o que é que tinha lá? As tábuas da lei. Deus confirma a sua bênção na vida daqueles que guardam seus preceitos e as suas leis. Não é isso? Diga: tábuas da lei. Diga: direção de Deus para a minha vida. As tábuas da lei determinam o ritmo, não só o rumo, determinam a maneira como a gente leva a vida. Nós precisamos levar uma vida santificada, irmãos. Há uma palavra que diz: santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Diga: tábuas da lei. Direção de Deus para a minha vida. Não faça a coisa certa, só faça a coisa certa do jeito certo, querido. Eu sou casado há 30 anos, completei dia 5 de julho, 30 anos com a lindona da Marília. Aleluia! 30 anos, meu irmão. Uma grande bênção. Mas aprendemos que a opinião do Paulo e a opinião da Marília pouco importa diante da verdade de Deus a respeito de nós. E todas as vezes que entramos em alguns conflitos, aprendemos já há muito tempo dizer assim: tá bom, legal, mas o que é que Deus diz sobre isso aqui? E então nós nos curvamos diante da vontade de Deus. Não sou nem eu, não é nem você que tem razão, é Deus que tem razão aqui. O Senhor tem razão, e o que o Senhor diz, assim é. Amém, queridos? E aí então, olha, já vai cair um monte de peso na vida do casal e da família. Vai ou não vai? Meu Deus, vai sim, aleluia, creia nisso. Antes de guardar qualquer coisa, meu irmão, guarde os princípios e os preceitos de Deus. Amém? O que tinha mais lá, além das tábuas da lei? A vara de Arão? É isso que floresceu, confirmando o sacerdócio, o chamado sacerdotal da família de Arão. A Bíblia diz,
Em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, acho que verso 11, se eu não me engano, diz que nós não éramos povo, mas agora somos. Diz que nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Diz então que nós somos nação sacerdotal, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as suas grandezas a todos quantos quiserem ouvir. Diga anunciar as grandezas. Diga testemunho. Diga nação sacerdotal. Diga essa conversa é comigo mesmo. É comigo e com você. Tem sacerdote aqui, gente? Tem, onde é que estão os levitas, os sacerdotes aqui? Tem meia dúzia só? Então, os que não levantaram a mão aqui na frente, que nós vamos fazer um apelo para você aceitar Jesus agora. Você tem que entrar pela porta do caminho. Mas se você tem Jesus no seu coração, levante a sua mão agora mesmo, em nome de Jesus. Tenha convicção que o Senhor tem te chamado para um sacerdócio santo. O Senhor tem te convocado a andar em santidade, no ritmo dele, e ser um testemunho vivo da obra de Cristo em você. Não viva como viveu a casa de Abinadab. Não se permita viver com a arca habitando dentro de você, com Jesus habitando dentro de você, e ninguém saber disso. Deixe que as pessoas saibam que a tua vara floresceu em Cristo Jesus. Você está enxertado na videira verdadeira, meu irmão. Você não está morto, você está vivo. Não é uma vara seca que passou. Aleluia. Querido, terceiro ponto, para não estourar o tempo. Qual é a terceira coisa que estava lá dentro? O maná. O maná, para lembrar o povo de que quem é o verdadeiro provedor desse povo é Deus. Que o povo foi sustentado no deserto com o maná. Que nenhum só dia faltou nada para aquele povo comer. Vocês estão entendendo? Diga assim: o mundo não é meu provedor. Você tem coragem e fé, diga isso. Diga: o mundo não é meu provedor. Diga: o trabalho, a empresa não é minha provedora. Diga: minha carreira, meus negócios não são meus provedores. Diga: Deus é o meu provedor. Esposa, teu marido tem uma incumbência, um papel especial na provisão do lar, mas ele não é seu provedor. Deus é o seu provedor. Porque Cristo é o cabeça do homem, e o homem cabeça da mulher, diz a palavra de Deus. Portanto, vem dele todas as coisas. Davi, 1 Crônicas 29, diz isso: tudo é teu, Senhor, no céu e na terra, e tudo vem de ti. Quem é o homem para que te dê alguma coisa? E nós estamos correndo que nem loucos muitas vezes, trabalhando loucamente, acumulando às vezes bens, com a boa justificativa de que queremos deixar os nossos filhos bem, de que queremos viver uma vida boa. Não tem nada de errado nisso. O errado nisso é querer fazer isso no ritmo errado, e morrendo aos poucos, e matando os relacionamentos. Matar o relacionamento com sua família, matar os relacionamentos com seus amigos, matar o relacionamento com Deus, matar os seus relacionamentos com seus irmãos de fé na igreja. Para a gente encerrar, para Deus, você vale mais do que aquilo que você faz. Diga isso para você mesmo. Diga: para Deus, eu valho muito mais do que aquilo que eu faço, do que aquilo que eu tenho, do que aquilo que eu vier a fazer, ou do que aquilo que eu vier a ter um dia. Diga: é a minha vida que tem grande valor para Deus. Fique em pé, por gentileza. Ele morreu por nós, não pelas coisas que temos. Ele morreu por mim e por você, porque nós temos
grande valor para Ele. Porque Ele nos ama tanto, Ele se deu por nós. Como é que está o teu ritmo de vida? Como é que você anda levando a vida cristã? Como está o ritmo da sua vida? Está no caminho, mas está fazendo as coisas do jeito de Deus? Ou você reconhece, como eu reconheci, que estava me perdendo no ritmo, não no caminho, mas no ritmo? O que é que você precisaria ajustar hoje mesmo para estreitar o seu relacionamento com Deus, já que é isso que Ele mais deseja? O que é que você precisa fazer? Que ajuste você precisa fazer na sua vida para aperfeiçoar o seu relacionamento com as pessoas? E entenda, pessoas a mais perto de você, para aqueles que são casados, a esposa, os filhos, os pais idosos, por exemplo, irmãos, a igreja, que é uma família também, né? Que substitui muitas vezes a família, né, biológica. Diz a palavra de Deus que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas em sua santa morada. Diz a palavra de Deus que na casa do Senhor o solitário habita em família. Aleluia. Então a igreja é esse lugar também de acolhimento, de socorro, que abraça demorado, meu irmão. Não abraça assim não, ó. Já viu? Tem gente que abraça assim, né? Isso não é abraço. A igreja abraça assim, ó. Que nem o Lucas me abraçou. Cadê o Lucas? Aí, Lucas, que abraço, viu, velho? Você abraçou com vontade de abraçar, viu? Isso é bom demais. O cara realmente queria me abraçar. Não estava com onda, não. O que é que você precisa fazer para que o seu abraço seja verdadeiro? Para que o seu beijo seja verdadeiro? Para que os seus elogios sejam verdadeiros? Você confia que Deus pode fazer isso agora mesmo, ajustar o ritmo da sua vida, para que a qualidade de vida agora seja um motivo de louvor ao nome do Senhor? Porque este ritmo aqui que nós vimos, onde Uzá morreu, esse ritmo tem dois problemas. Primeiro, a gente perde conexão com Deus. A gente já não percebe mais a presença de Deus. Esse é o primeiro prejuízo. E por isso a gente não escuta Deus. E por isso a gente começa a fazer as coisas sem Ele. E se dá muito mal. Segunda coisa ruim. As pessoas não veem Deus em nós. Imagina você com a sua vida cristã a 120 km por hora. O que é que você consegue ver? Consegue ver passarinho? Consegue ver planta? Consegue ver a cor das casas? Não! Você está com os olhos lá no ponto, lá na frente, e não tira os olhos dele, que se você tirar, qualquer balançada, acidente. A velocidade da nossa vida, ela é diretamente proporcional à qualidade da nossa percepção do entorno que nós temos. Vida muito corrida. Marido não começa mais a perceber esposa, esposa não percebe mais marido. Pais não começam a perceber seus filhos, filhos não começam a perceber seus pais. As pessoas estão morrendo do nosso lado e a gente nem está vendo. A gente só acorda quando vai sepultar. Sepultar o casamento, sepultar o filho, sepultar o ministério, sepultar a carreira. Não espere esse momento chegar. Ajusta agora mesmo o ritmo da sua vida. Deus está com você. Deus está conosco. Ele é o Deus da vida. E para Ele importa muito mais a qualidade da vida que levamos. Amém, querido? Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o teu povo, meus irmãos, e coloco a minha vida novamente ao Senhor, perante Ti, para que o Senhor venha falar conosco. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos de Ti, Jesus.
Espírito Santo, fala conosco. Mostra-nos como estamos fazendo a caminhada da fé. Ajuda-nos a fazer a coisa certa do jeito certo. Ajuda-nos a viver a vida de Deus, para Deus e com Deus. Se nós perdemos o ritmo, Senhor, perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Queremos aprender de Ti, Jesus, que é manso e humilde de coração. Queremos hoje atender o Teu convite que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é suave, meu fardo, que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Coloque isso diante do Senhor agora. Coloque o que está pesando em sua vida, em seu coração. Descanse no Senhor agora mesmo. Peça para Ele falar ao teu coração. Para Deus não tem jovem, não tem idoso, não tem causa maior nem menor. Sei que aqui tem muitos universitários, talvez sejam as pressões que estejam sobre você, talvez seja a distância da família de origem, você que veio de outro lugar e pese tanto no seu coração a saudade, o afastamento. Talvez você esteja pressionado por ofertas de amigos desse mundo. Talvez o seu casamento esteja pressionado. Cobranças uns com os outros. Você reconhece agora, o Espírito de Deus tem mostrado a você por essa palavra, que você anda intolerante, impaciente. Você não tem ouvidos para ouvir o cônjuge, você não tem ouvidos para ouvir o filho. Você está sempre correndo. Você não tem tempo de perceber a beleza da vida, está lhe sendo roubado o prazer de viver. Para você a vida virou obrigação, virou trabalho, virou coisas a fazer. Deus quer mudar isso agora. O Senhor quer dar um significado muito maior, mais alto para a sua vida. Você não é uma coisa. Para Deus você é alguém. Com nome, com sentimentos, com sonhos. Deus te chama pelo nome, querido. Você não é um número para Deus. Ele está te convidando agora mesmo, amado. Talvez você que esteja aqui, nunca tenha entrado pela porta do caminho. E primeiro precise debruçar, entregar a Deus a sua vida. Como no Antigo Testamento levavam o cordeiro, talvez você precise hoje dizer: eu recebo Jesus na minha vida como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a minha salvação, Ele é o meu perdão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está aqui, querido, e precisa entregar, o Espírito Santo tocou o teu coração e diz: olha, com você mesmo, a tua vida pode mudar agora mesmo. Você pode mudar não só o rumo, mas pode também ganhar um novo ritmo. Jesus é a tua solução, Jesus é o remédio para a tua vida, querido. Jesus é a solução de Deus para essa qualidade de vida que você tanto deseja. Se você está aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que está nessa noite dizendo: eu quero receber a Jesus, eu quero entrar pelo caminho. Levante a mão bem alto para eu ver. Lá atrás eu estou vendo uma moça, outra mão levantada ali, graças a Deus. Por favor, mantenha a sua mão levantada um pouquinho de tempo ainda. Há mais alguém que com eles queiram vir aqui, eu vou orar por você. Então venham vocês dois que levantaram a mão, por favor, sai do seu lugar e venha. Venha aqui, eu quero abençoar a sua vida, eu quero junto com você confirmar essa sua decisão. Pode vir, meu lindo, pode vir, querido. Aleluia. Rapaz, com um nome desse, você só podia vir mesmo. João Marcos, ele chama, gente. Fica aqui, João Marcos. Teve mais um braço erguido. Eu sei que às vezes é difícil, né?
a gente mover numa hora como essa, mas eu queria que você deixasse a vergonha de lado, deixasse agora o constrangimento e viesse. Venha para cá, venha junto com o João Marcos. Vamos orar juntos, vamos confirmar isso perante o Senhor. Muito bem, João Marcos, nós vamos orar então juntos aqui, amém? Ore comigo assim: Senhor Jesus, eu ouvi tua voz, seu chamado, me convidando a entregar minha vida a ti, a andar do jeito do Senhor. Eu quero aprender a andar assim. Por isso, eu te convido, seja meu pastor, quero ser tua ovelha, ensina teus caminhos para mim, porque eu sei que eles são melhores do que os meus. Eu me arrependo hoje aqui, Senhor, de ter vivido longe de ti. Quero viver bem perto de ti, quero te abraçar, ser abraçado por ti todos os dias e andar em novidade de vida. Muito obrigado por me receber como eu sou, e muito obrigado porque o Senhor vai me fazer do jeito que eu devo ser. Amém. Graças a Deus, João Marcos. Gente, dá uma olhadinha para trás só um pouquinho. Você pode receber seu novo irmão, por favor, com palmas. Bem-vindo, João Marcos. Bem-vindo, querido, viu? Deus te abençoe, querido. Deus te fortaleça. Amém. Ronaldo, dá uma força aqui para ele. Meus irmãos, nós vamos encerrar e eu quero que você dê as mãos. Posso fazer isso, pastor Josimar? Posso encerrar, tranquilo? Ronaldo, tudo bem? Então vamos dar as mãos. Nós estamos no horário de mudar a vida. Está na hora, gente. Está na hora, não é de ir embora, não. Está na hora de mudar de vida. Aleluia. Lembre-se de tudo que você aprendeu aqui. Eu tenho ajustado o meu passo, ao passo da arca, a caminhada com Deus no passo da arca. 6 passos para e sacrifica. 6 passos para e sacrifica. Sabe o que significa sacrificar? Cultuar, adorar. Olha só, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada um tem o seu momento. Uns descansam na segunda, outros na quinta, outros na terça, não importa. O dia da semana. Importa que você reconheça que você precisa parar. Ao longo do dia, pare também. Fale com Deus de manhã. Fale com Deus na hora do almoço. Fale com Deus quando você chega em casa. Comece a fazer pequenas paradas ao longo do dia, para que você não se desconecte de Deus e nem das pessoas. Cara, maridão, você vai ser um novo marido. Esposa, você vai ser renovada. Pastores, vocês serão renovados. Aleluia. Sabe quem vai ganhar com isso além de nós? Aqueles que convivem conosco. Nós vamos ser pessoas melhores, sermos mais humanos, não máquinas. Seremos muito mais humanos, percebendo uns aos outros, amando de verdade uns aos outros, percebendo a necessidade uns dos outros, gente. Você imagina o que não vai ser uma igreja assim? Imagina o que não é uma família assim, que coisa maravilhosa. Isso é o que o mundo está pedindo e clamando. Isso é o que cada um de nós deseja. E está diante de nós agora mesmo o poder fazer. Levante a mão do seu irmão. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esses dias. Obrigado por esta noite bendita, maravilhosa. Obrigado pela tua palavra que nos guia, que nos fortalece, que nos repreende, que nos corrige. Obrigado por nos amar de tal maneira e não permitir que nós vivamos tropeçando e caindo e morrendo na caminhada. Obrigado por nos chamar a atenção de forma tão amorosa. Muito obrigado, papai. Muito obrigado, papai. Nós queremos levar o teu nome, queremos dar testemunho dizendo que somos filhos de Deus.
Deus, filhos de Deus, não empregados de Deus. Somos teus filhos e a tua família te louva, te adora nessa noite, Senhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam contigo e a tua casa, meu irmão, hoje e todos os dias, até a volta de Cristo. Amém? Seja um testemunho vivo da vida de Deus. Amém? Boa semana, meu irmão. Deus te abençoe.